Ok, então vamos lá. Eu tô há um mês utilizando esse notebook aqui, o Acer Predator Helios Neo 16 AI, o notebook mais barato do Brasil com uma placa de vídeo RTX 5070, que já é uma placa avançada, top de linha, mas é claro que ele tem alguns problemas, temperatura alta, faz barulho, porém também tem pontos positivos, o teclado é muito bom, a tela é boa, o bicho é potente, mas no final do dia, será que vale a pena você comprar um Helios Neo 16 AI? Ou vale a pena você pegar essa mesma quantidade de dinheiro e comprar um notebook com uma RTX 5060, mas que seja mais completo, mais bem construído? Bom, é isso que eu vou falar pra você nesse vídeo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Hoje num cenário diferente, eu tô aqui no meu setup porque é onde eu tô utilizando esse carinha aqui, o Helios Neo 16 AI, o novo Helios Neo 16 para 2026. Pois é, vocês já sabem que eu tenho outro Helios aqui com a RTX 4070, que era a versão do ano passado e agora foi atualizada para essa daqui. Bom, se você não viu o vídeo de unboxing dele, aconselho muito que você veja. O unboxing é clássico, né? Só ver o notebook e o carro para carregar. Mas o interessante do vídeo de unboxing é que eu já mostrei muito das características desse notebook, tudo que ele tem. Então, eu vou passar aqui rapidamente. Primeira coisa que você precisa saber, esse notebook ele tem a tampa em alumínio e toda a construção dele é em plástico, tá? É bem padrão nessa faixa de preço, tá? Os notebooks geralmente têm essa mesma construção, uma construção parecida com, por exemplo, o Legion 5i da Lenovo, que custa quase a mesma coisa que esse daqui, mas o Legion tem tela OLED. É uma construção parecida com o G16 da Asus, então a construção em si é muito boa. E vamos falar de faixa de preço, como eu já falei pra vocês, que é isso que mais importa e isso que faz esse notebook chamar muita atenção. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, se você entrar no Kabum, por exemplo, você vai ver que esse notebook tá custando por volta dos R$10.799. Na loja da Acer ele também tá custando o mesmo preço e às vezes no Mercado Livre ele também tá barato. Então eu vou deixar aparecendo aqui na tela e também aqui na descrição aonde estiver mais barato pra você, tá bom? Nessa faixa dos R$10.000, não existe nenhum outro notebook tão forte, pelo menos na teoria, do que esse daqui. Porque esse daqui tem uma RTX 5070 e vários outros notebooks nessa faixa de preço, como o próprio ROG Strix G16, tem uma RTX 5060. Ou até mesmo o Legion 5i da Lenovo com a RTX 5060, porém com tela OLED, mas também custa um pouco mais caro. Bom, se você quer performance, na teoria você deveria ir nesse, mas e na prática? O que você ganha e o que você perde? Vocês já viram que a construção é bem padrão desse tipo de notebook. Mas o que tem de diferente aqui? Vamos começar com a tela. Nessa faixa de preço, o único notebook que tem uma tela melhor do que esse é o Legion 5i. Porém, nesse momento que eu tô gravando, o Legion 5i está custando por volta dos 13 a 14 mil reais. Ele tem uma RTX 5060 e uma tela OLED. Esse daqui tem uma tela IPS, ok? Porém, é uma boa tela. É uma tela com resolução 2560 por 1600, então uma resolução boa para esse tamanho de tela. É uma tela de 16 polegadas, 16 por 10. E além de tudo isso, é uma tela 240 Hz, com G-Sync e NVIDIA Optimus. Então ela é muito completa, tá? Tem uma boa amostragem de cor, dá sim para você editar vídeo, editar foto. Como eu falei, não é a melhor tela da categoria, porque tem o Legion que tem tela OLED, mas sinceramente é uma das melhores nessa faixa de preço, sim. Ele tem tudo, no quesito tela é bem completo mesmo. Já aqui na parte do teclado, a gente tem um teclado retroiluminado RGB customizável. Dá uma olhada. Bom, o teclado dele não tem muito o que falar. É um bom teclado, tá? Ele é full size, então tem aqui as teclas numerais, tem as teclas de função e ele é dividido por 4 zonas de RGB aqui. Nesse teclado tem aqui essa tecla Predator, que quando eu teclo nela, ele vai abrir aqui o Predator Sense, que é o software da Acer, né, no caso aqui da Predator, para eu configurar o meu notebook. Então aqui tem temperatura, uso do processador e etc. E aqui eu consigo controlar também o RGB de todo o notebook. Então eu venho aqui na iluminação pulsar, eu tenho aqui por área que eu posso controlar, né, a parte global da iluminação. Então o meu teclado eu posso definir a mesma cor para o teclado inteiro, ou por área, né? Então tá aqui, ó, para controle por área. Tem aqui a parte de ondas e etc, que eu vou controlando também conforme eu quero aqui o meu teclado, tá vendo? Mas o legal é que também dá para controlar aqui a parte do RGB de trás, porque ele tem aqui um RGB na parte de trás, tá vendo? Esse RGB eu também controlo por ali. Posso definir a cor e etc. Então assim, o teclado é legal, o trackpad também é bom, é um bom tamanho de trackpad, tá? Não é o maior de todos, mas também não é pequeno, eu considero um bom tamanho. Ele é bem sólido, não é aquele trackpad que fica fazendo barulho, sabe? Que dá a impressão de ser notebook barato, não é, é um trackpad bom. E é isso, basicamente, é um bom teclado para jogar. O nível de atuação da tecla é bom tanto para jogar quanto para digitar, não tem muito o que falar. E além de tudo isso,
ainda tem uma tecla separada aqui, que é para você definir o modo do notebook. Então o modo equilibrado, silencioso, desempenho, turbo, tudo isso você vai clicando aqui para poder ir mudando. Ah, e claro, o botão de ligar dele tá aqui. Legal. Beleza, o teclado dele é bem legal. Outra coisa que ele manda bem, pelo menos na minha opinião, são as conexões. Bom, de conexão, ele tem aqui duas USBs tipo A na lateral, rápidas inclusive, tá? Inclusive, elas podem ser ativadas para você carregar alguma coisa com o notebook, isso aqui é legal. Não para carregar um notebook, mas para carregar outro dispositivo usando o notebook. Na outra lateral tem uma RJ45, mais uma USB-A, uma entrada para cartão microSD, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Porém, tem várias conexões aqui atrás. Eu adoro quando o notebook tem conexão atrás, porque para poder montar setup fica muito bom. Então, ó, nesse momento, ele está sendo carregado aqui na conexão proprietária para o carregamento. Tem aqui uma HDMI e duas USBs tipo C. Inclusive, transmite dados, transmite imagem e também dá para carregar o notebook com essa USB-C. Bem completas as conexões. E o legal é que eu posso ligar um monitor nessa HDMI e outro monitor nessa USB-C, então eu posso ligar vários monitores ao mesmo tempo de uma forma fácil. Só que essa USB-C, para carregar o notebook, você precisa conectar um cabo e uma fonte de pelo menos 100 watts, tá? Senão você não vai conseguir carregar. Mas é claro que o que mais importa não é só a parte do RGB, de conexão, nem nada disso. É a parte de hardware, é o que ele tem aqui dentro, é o quão potente ele é. Bom, nesse modelo aqui mais barato, que você encontra para comprar, como eu falei, no Kabum, no Mercado Livre, etc., na faixa dos R$10 mil, ele já vem com um Intel Ultra 7 255HX, 16 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento e uma RTX 5070 que tem 8 GB de VRAM e ela não é limitada, tá? Nós estamos falando de uma RTX Full aqui. Você vai ter realmente uma boa performance. E esse Ultra 7, apesar de ser de segunda geração, não de terceira, ainda assim é um bom processador. O único problema que esse notebook apresenta em relação à performance é porque ele é um pouco quente. Olha, como eu falei, eu tô realmente utilizando ele bastante, tá? E eu tava jogando esses dias Clair Obscure Expedition 33 nele. Comecei a jogar com ele fora da tomada, tanto para ver a performance, temperatura e também para ver o quanto ele aguentava fora da tomada. A primeira coisa que eu quero dizer é, dá para você jogar fora da tomada muitos jogos, é claro que você vai perder um pouco de desempenho, tá? Você não vai conseguir mais do que 60 FPS se ele estiver fora da tomada, mas isso é normal, todo notebook gamer é assim. Porém, o legal é que fora da tomada ele não esquenta tanto, nem faz tanto barulho também, tá? Ele fica bem agradável, dá sim para jogar um pouco ali fora da tomada. Agora, é interessante porque eu tava jogando Clair Obscure e vendo ali o FPS, a questão da temperatura, depois quando eu conectei ele na tomada, a temperatura sobe instantaneamente. A temperatura do processador subiu em torno de 20 graus só de eu conectar ele na tomada. Por quê? Porque daí ele começou a liberar 100% da potência do processador, da potência da placa de vídeo, subiu o clock do processador e aí realmente ele fica mais quente. E, bom, o que eu posso dizer é, jogando Clair Obscure é um notebook que não faz assim um barulho tão forte. Ele é um pouco mais barulhento do que um G16, por exemplo, do que um ROG Strix G16, mas não é uma coisa que incomoda tanto. O que mais incomoda é se você ficar olhando a temperatura do processador em algum monitor de FPS ou coisa assim, sabe? Porque você vai ver a temperatura facilmente chegando nos 90, 100 graus Celsius. Sério. Porém, mesmo assim entregando muita performance, tá? Clair Obscure Expedition 33 eu consegui jogar com tudo no alto, tudo no máximo, na verdade, né? Tudo no Ultra a mais de 100 FPS. Isso na resolução dessa tela, que como eu falei, já é uma resolução um pouco mais alta. Mas, mais uma vez, a temperatura se manteve um pouco elevada. No começo, você nem percebe nada disso, porque como ele não está fazendo tanto barulho assim, e a superfície dele não esquenta, você não percebe. Agora, depois de umas 2, 3 horas jogando, você começa a perceber alguns lugares dele aqui um pouco quente. Porém, nada muito demais. Os lugares mais quentes dele ali chegam uns 42 graus Celsius, tá? Então, a carcaça em si não esquenta tanto. Depois disso, eu fui jogar CS, e eu passei umas 3 horas jogando CS, inclusive comparando com o modelo antigo que eu deixei na mão de um amigo e eu tava jogando CS com ele. E deu pra gente comparar bem essa questão tanto do FPS que tava rodando no Helios com 4070, como no FPS que tava rodando aqui na versão com 5070, que obviamente tava rodando muito bem, como a questão da temperatura também. E é muito engraçado, porque a versão antiga desse notebook, no mesmo jogo, você vê diferença de temperatura bem significativa, de 10 até 20 graus de diferença de temperatura, dependendo do momento do jogo. O modelo antigo é bem mais frio do que esse daqui. Isso é um ponto muito negativo desse notebook. Olha, de cara eu devo dizer pra você, isso incomoda. Incomoda se você ficar vendo ali no monitor. Se você não ficar monitorando isso, não vai te incomodar porque você não percebe na superfície. Agora, será que vai durar mais ou menos o notebook porque esquenta mais? Bom,
é difícil dizer agora no começo, mas é bem provável que isso não afete de fato a duração do notebook, porque esses processadores hoje em dia são projetados para aguentar essa temperatura elevada. Mas é claro que se a gente pegar esse notebook e usar ele por 10 anos e pegar o modelo antigo dele e usar também por 10 anos, é óbvio que é bem mais provável que o modelo que esquenta mais pode ser que dê algum problema do que aquele que esquentava menos. Mas na prática o que eu estou te dizendo é o seguinte, ele é quente, ele tem esse defeito, mas eu não acho que isso vai afetar a sua vida. Se você não ficar monitorando, você nem vai perceber isso. Bom, além disso, eu usei esse notebook para trabalhar, editar vídeo, editar thumbnail, usei ele fora da tomada, como eu falei. Inclusive, joguei CS com ele fora da tomada. E sabe quanto tempo que ele aguenta jogando fora da tomada? Um jogo como o CS2, ele aguentou exatamente 88 minutos fora da tomada. Então, se você pensa em pegar um notebook desse e quer jogar com ele fora da tomada, saiba que 88 minutos com um jogo como o CS2 é o que ele aguenta, tá? Em média de 1h30 a 2 horas jogando é o que você vai conseguir com ele fora da tomada. Com ele na tomada, então, nem se fala, né? Você vai trabalhar, você vai editar vídeo, você vai fazer tudo que você quiser. Isso aqui é perfeito para engenharia, para arquitetura. O notebook é top nesse sentido. E quando você não está fazendo nada muito pesado, como agora, nesse momento, que ele está, inclusive, no modo de performance dele aqui, porque ele está conectado na tomada, ele não faz barulho nenhum, ó. Tá com a ventoinha ligada, mas zero barulho. Então, assim, é um notebook legal. Ele é, sim, bem portátil. Então, vamos lá. Ele tá mais quente do que a versão anterior, mas por que ele tá mais quente? Porque ele tá mais fino e ele tá mais leve do que a versão anterior. Olha esse comparativo. Bom, a questão de espessura, de peso, etc, você consegue perceber muito claramente como mudou quando colocando um lado a lado, né? O de cima é o Helios Neo 16 AI, né? O novo Helios Neo 16, e o de baixo é o Helios Neo 16 do ano passado. Só o tamanho da abertura de ar aqui do antigo, você já consegue perceber o quanto que aqui é mais grosso do que a versão nova. Então, a versão nova ficou mais fina em todos os sentidos. Então aqui, ó, aqui é mais fino e aqui também é mais fino, enquanto no de baixo é mais grosso em todos esses sentidos. Ele também ficou um pouquinho menor, então tá um pouquinho menorzinho e também um pouquinho mais leve. Só que essa diferença de espessura, o fato dele ter ficado mais portátil, eu acredito que foi um dos motivos que deixou ele também um pouco mais quente do que essa versão anterior dele. O som dele também é bem legal, é um notebook que você consegue ouvir o som do jogo enquanto tá jogando com ele sem fone de ouvido, coisa que alguns Acers não dá, né? Você pega o Acer Nitro V, por exemplo, ele faz tanto barulho que o alto-falante dele se torna inútil quando você tá jogando. Nesse caso aqui não, como eu falei, ele faz sim barulho, mas bem menos barulho do que um Acer Nitro V, e o alto-falante dele é bom, então você consegue ouvir. Não é o melhor alto-falante da categoria, mas é bom. É um notebook que aceita upgrade, é super fácil de fazer o upgrade nele também. As bordas da tela são bem finas, o design é bonito, esse RGB na parte de trás chama bastante atenção para quem gosta, né? Além de ser um notebook, como vocês viram na parte de conexão, muito fácil de conectar em vários monitores ao mesmo tempo. Olha, de verdade, se vale a pena ou se não vale, eu iria nele ou eu iria em outro notebook. Eu vou comparar ele com o ROG Strix G16, que nesse momento que eu tô gravando também tá custando por volta dos 10 mil, às vezes 11 mil reais. Olha um print aí do ROG G16, vou deixar o link dele aqui embaixo também. Valeria a pena você comprar um notebook RTX 5060, mas que na teoria tem uma construção melhor, esquenta menos, ou iria nele, né? Olha, eu acho que o G16 é um notebook excelente, mas se eu quero performance mesmo, principalmente se eu quero uma RTX 5070 que tem mais núcleos, né, que tem bastante VRAM, são 8 GB, a 5060 também tem 8 GB de VRAM, mas se eu quero essa performance, eu com certeza iria nele. Eu acho que ele entrega um equilíbrio muito bom e é muito interessante. Se eu sou um cara muito preocupado com temperatura, fico monitorando FPS, aí eu não iria nele porque você vai ter essa temperatura elevada. Mas tem como corrigir essa temperatura elevada? Eu falei para vocês no começo do vídeo que eu ia corrigir, né? Bom, para você corrigir essa temperatura elevada, tem como você entrar na BIOS dele e fazer umas configurações para poder fazer um undervolting do processador, né? Que é como se fosse o contrário de overclock. E o processador quase não perde performance nenhuma, você vai perder ali uns 5% de performance, 7% de performance nos jogos, mas aí ele nunca vai passar dos 100 graus, tá? Ele fica bem mais baixa a temperatura e fica igual à versão anterior. Então, caso te incomode, também tem essa opção. Eu realmente acho excelente custo-benefício. Se o que você está buscando é performance, cara, vai fundo nele, não vejo por que não comprar. Agora, como eu falei, se você liga para isso, de questão de temperatura, você quer um notebook que às vezes tem uma construção um pouco diferenciada, talvez valha a pena também você ir no G16, apesar de eu achar a construção desse aqui maravilhosa. Agora, eu acho que o principal concorrente dele mesmo é o Legion 5i, que quando está em promoção você encontra por volta dos 12 mil também. E o Legion 5i é mais fraco do que esse, porque tem uma 5060, mas tem uma tela OLED. E aí sim, entre esse e o Legion 5i, aí eu iria no Legion, porque uma tela OLED não tem pra ninguém, né? É bom demais. Mas sinceramente,
Vale sim a pena, fica aqui a recomendação, vai tranquilo no Helios Neo 16 AI, apesar dos problemas dele, ainda é um excelente notebook. Você concorda comigo? Não concorda? Teria um? Se você tem um, comenta aqui embaixo pra saber, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui os comparativos que você quer ver com esse notebook. E se faltou dizer alguma coisa, por favor, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou! Eu vou voltar a jogar o meu Clair Obscur aqui, tô numa parte top, velho.